10 minutos para a sua redação nota 1000. Os nossos vídeos são sempre de 10 minutos. Então vejam só. Vou falar agora de um assunto que acredito que vocês ainda não ouviram falar, tá? Que é coesão e coerência. Anotem aí no caderninho. Eu vou colocar a hora aqui. Que é coesão e coerência. Anotaram? Tá? Coesão. O que é a coesão? Coesão, ela vem de ligação. Veja só, é conectar, ligar, tá? E o que quer dizer isso? Que um parágrafo daquela estrutura que eu apresentei lá na frente, eles precisam estar interligados, precisam estar bem orientados. Aí, vamos lá. Coerência. A coerência textual é a relação lógica entre as ideias, pois elas devem se complementar, resultado de não contradição entre as partes do texto. Essa coerência aqui, ela entra muito assim. Eu não posso fazer contradições no meu texto. Por exemplo, se eu digo lá no meu texto que o racismo é uma coisa que pode levar as pessoas a uma depressão, né? A prática do racismo pode levar as pessoas à depressão. Aí eu coloquei isso no meu texto. Aí depois eu coloco, não causa depressão não, isso é frescura, ou então isso é as pessoas que às vezes ficam querendo chamar a atenção, então eu estou me contradizendo, ou isso ou aquilo. Eu não posso ficar dando opiniões, tá, que não estão coerentes com aquilo que eu já falei. Então, a coerência é você ter coerência nos fatos que você está explicitando. E a coerência ela também tem muito a ver com a temática do texto. Se minha temática é sobre racismo, caminhos para combater o racismo no Brasil, eu preciso falar do racismo, de alternativas para se combater. Em que país? No Brasil, tá? Eu posso até citar outros países, mas se eu, por exemplo, eu peço para falar de racismo, aí vocês começam a falar, né, de eu ver outro tema de fake news. Ah, é porque notícias falsas. Peraí, era racismo. Então, coerência é você ter uma organização do seu texto com fatos e opiniões que estejam coerentes, tá? E a coesão é a ligação entre parágrafos, a ligação entre períodos. E isso existe os conectivos. Lembra? Conector. Um cano, ele não precisa de conexão. Um cano não tem que estar ligando ao outro. Então, coesão é a mesma coisa de uma ligação hidráulica. Ela precisa estar tudo conectado. Então, o texto ele precisa estar todo conectado, tá bom? Aí eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês. Há países que combatem severamente a divulgação de fake news na internet. Olha só. Desse modo, isso é um elemento conectivo, ele está conectando. Desse modo, a vinculação de notícias falsas continua aumentando. Então, vejam que a relação semântica entre as duas orações que o escritor articula é de oposição, o que demanda o emprego de um coesivo. O que é um coesivo? Uma palavrinha, tá? Uma conjunção, que essa conjunção ela irá ligar uma frase à outra. Aí vamos ler esse outro texto. Embora uma ampla gama de informações esteja disponível a favor do usuário, ele vive uma paradoxal informação devido ao controle de tudo que pesquisa. Há, portanto, extrema necessidade de combater tal tipo de dominação. Então, aqui eu só grifei para vocês os coesivos. Olha, embora o usuário está retomando, eu não estou repetindo, ele, embora a favor do usuário. Aí eu poderia repetir aqui, o usuário vive, não. Eu uso um conectivo, os pronomes são usados como conectivos. Controle de tudo que pesquisa, aí para que eu não repita de novo, devido ao controle de tudo que ele pesquisa, olha só, ai, ponto. Ah, portanto, esses conectivos, gente, eles sempre vêm com uma vírgula, tá? Depois de uma vírgulazinha. Extrema necessidade de combater tal tipo de dominação. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco.
Vamos ver se passou os nossos 10 minutos. Claro que não. Redação nota 1000 em 10 minutos com tia Silma. Como fazer uma boa redação? Agora é o nosso segredo. Como fazer uma boa redação, tá? Vamos lá. Primeiro, linguagem. Eu não posso usar as palavras que uso no dia a dia. A linguagem escrita, ela precisa ter um certo rigor. Eu não posso usar aí. Lembra do aí que vocês usam muito? Então, eu não posso mais usar. Também não posso usar gírias, expressões coloquiais, expressões que nós usamos corriqueiramente no nosso dia a dia. Eu não posso usar na minha redação. Tá boa? E aí, menino? Eu acho, gente. Não. Gente, eu acho que, de maneira nenhuma, tá certo? Camarada, sem noção. Esse povo que comete racismo é sem noção. Não posso fazer isso. Expressões também. Na minha opinião, não posso usar a primeira pessoa. Minha é um pronome possessivo em primeira pessoa. É muito comum. Eu acho, na minha opinião, de acordo com o que eu penso. Eu vejo muito isso. No entanto, essas colocações são redundantes, pois é um texto que mostra o ponto de vista do autor em relação ao fato. Então, é redundante. O que é redundante? É contraditório. Você está repetindo algo que não pode. Redundar, né? É repetir uma coisa que você já falou, tá? Aí você está sendo repetitivo. Redundante é repetitivo. Usar as expressões, mesmo porque deve se manter a terceira pessoa do discurso. O que é manter a terceira pessoa do discurso, tá? É aquela partezinha que eu falei lá. E sempre usar no impessoal, tá certo? Manter essa terceira pessoa na impessoalidade, tá? Só retomando. Aí, gente, agora eu trago para vocês alguns textos, tá? Que vocês fizeram, que era uma carta argumentativa. Se é uma carta argumentativa, é uma carta que você vai dar uma opinião, tá? Então eu trouxe aqui para vocês esse texto que foi feito no dia 25 de maio de 2020, que foi o dia do nosso simulado, tá? Eu tenho uma notícia boa para vocês. Eu solicitei da coordenação da escola que a redação seja realizada em um dia diferente do simulado, porque eu observei que os textos de vocês, em sua maioria, foram comprometidos por conta do tempo. Aí vocês não ficaram com tempo para fazer as redações. E o que aconteceu? Ficaram os textos muito ruins, tá? Foram os textos, eu não gostei de muitos, mas dei uma nota, como vocês irão receber hoje, tá bom? Mas vamos lá. Veja só, esse texto aqui, ele é uma carta. Se é uma carta, ele tem estrutura de carta, tá? Então, eu quero parabenizar também vocês que ninguém fugiu à estrutura do gênero carta. Como eu falei, da tipologia. Cada texto tem uma tipologia. Esse texto, carta argumentativa, ele entra na tipologia de argumentação. Bom? Seguiram bem. Olha só. Bom Conselho, 25 de maio de 2020. Aí, para quem está sendo direcionado? A Prefeitura de Bom Conselho. Prezados senhores, durante os últimos anos, percebi. Aí, aqui, nós temos alguns erros ortográficos, tá? Esses errinhos ortográficos que vocês precisam ler mais, se informar mais. Últimos, tem um acentozinho. Nos últimos anos, percebi que havia, aqui tem um Hzinho, vou botando pequenininho, que havia muito lixo nas ruas de Bom Conselho. Não só, gente, pontuação, não só a grande quantidade de lixo nas ruas, como também, vírgula, olha aqui um conectivo, tá bom? Vocês acham que não usam? Usam sim. Como também muitos buracos, ruas sem calçamento, rios, eu acho que aqui é assim, rios poluídos, entre outros. Eu não posso usar etc. Eu posso colocar entre outros, tá bom? É melhor. Também gostaria que vocês...
aqui tem um acentozinho, né? Que vocês, aqui tá errada essa palavrinha, reforçassem o isolamento social para que diminua os casos de coronavírus aqui em Bom Conselho. Então, veja que aqui no final, a pessoa fugiu um pouquinho do tema, porque lá no texto pedia que era para você mandar uma carta, tá, para algum representante da prefeitura solicitando, tá, que mudasse a questão, observasse a questão da coleta de lixo nas ruas. Então, o texto seguiu mais ou menos a estrutura e tá ok, tá bom? Aí aqui, ele ou ela, eu não coloquei o nome, colocou no final. Obrigado pela atenção. Se puderem, entrem em contato, tá bom? Esse texto aqui foi um dos textos que foi escritos, né? Um dos textos que foi escrito para a nossa redação. Redação nota 1000 em 10 minutos. Volta já!